Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos dar sequência então ao estudo do livro Nosso Lar. No estudo da semana passada, nós vimos que o mundo espiritual não é tão espiritual como se imagina, né? Não é algo holográfico, fluídico, um vapor, uma fumaça, não é o céu, ou seja lá o nome que se queira dar. Na verdade, o mundo espiritual é também material, mas é um universo em outra composição vibracional da matéria. E isso dá origem a outras dimensões dessa mesma matéria. Então, além do plano de existência que nós vivemos, que é o mundo físico, existem infinitas dimensões paralelas em infinitas composições materiais. Na época de Kardec, os espíritos utilizaram o termo mundo espiritual para designar tudo aquilo que não está na dimensão vibracional do plano físico, porque a humanidade e a ciência não estavam preparadas para esse tipo de revelação mais detalhada. Mas, na verdade, o Livro dos Espíritos já nos ensina que existe a Trindade Universal, Deus que cria, os espíritos que pensam e a matéria que é instrumento. Nesse sentido, tudo que não é Deus e não é espírito é necessariamente matéria. Então, os demais planos de existência, se não são Deus e não são espírito, consequentemente, também são compostos de matéria, mas matéria em infinitas composições vibracionais. E André Luiz veio exatamente nos revelar detalhes dessa materialidade do mundo espiritual que a gente sequer imaginava. Estudando a sua obra, nós vamos descobrir que os espíritos trabalham, dormem, sonham, possuem casa, salário, possuem vida social, fazem até reuniões mediúnicas para se comunicar com outras dimensões vibracionais. E o que nós vamos ver no estudo de hoje? Nós moldamos a matéria segundo as nossas ideias. E o mundo físico é formado por matéria densa, pouco suscetível à influência das vibrações mentais que nós emitimos. Então, para fazer isso aqui, nós precisamos outros instrumentos que não apenas a força do pensamento. Já no mundo espiritual, em que coexistem inúmeras dimensões vibracionais, a matéria é sutil e suscetível à influência direta das vibrações mentais. Somente com o pensamento apurado, nós vamos poder interagir corretamente com a matéria nessas outras sintonias vibracionais. Por isso, o principal motivo da nossa reencarnação é justamente aprender a interagir com a matéria, evoluindo moral e intelectualmente. A vida aqui é apenas uma escola. Evoluindo nesse plano de existência, formado por matéria densa, nós vamos educar nossa mente para interagir melhor com a matéria nos demais planos de composição mais sutil, em que a matéria está sujeita à influência imediata das vibrações mentais. E assim nós vamos ascender para outras formas de vida mais harmônicas, mais felizes, em planos mais evoluídos, em maior sintonia com a providência divina. Quanto maior a nossa evolução moral e intelectual, melhor será o desenvolvimento da nossa mente e, consequentemente, do nosso espírito. No estudo de hoje, nós também vamos ver que o espírito foi criado por Deus de uma forma que nós desconhecemos, mas somos nós em outra dimensão. E a mente existe a partir do espírito, é uma ferramenta dele. E a mente vibra incessantemente. Ao mesmo tempo, recebe vibrações da mesma espécie. Essas vibrações se atritam com a atmosfera que está no seu redor e dá origem a um envoltório sutil que envolve o espírito, que nós chamamos de corpo mental. O corpo mental, podemos dizer, é a projeção magnética da emissão e recepção das vibrações do espírito.
Também podemos dizer que é a expressão da mentalização daquilo que o indivíduo se imagina como ser vivente. Então, nós podemos dizer que o espírito, utilizando a mente, forma o corpo mental. E o corpo mental dá origem aos demais corpos de composições mais grosseiras que são necessárias ao espírito conforme o plano de existência em que ele irá se manifestar. E utilizando a matéria do plano onde o espírito está, o corpo mental modela e dá origem ao corpo espiritual, que é o perispírito, ou o corpo físico do espírito na dimensão espiritual. E o corpo espiritual, que é o perispírito, por ser formado por uma outra espécie vibracional de matéria, é mais plástico e suscetível à influência direta da mente. Então, pela mente, é possível que o corpo espiritual sofra diversas alterações. Quando o espírito vai reencarnar, o corpo mental reformata o corpo espiritual, que é o perispírito, de acordo com a programação de vida que ele terá no plano físico. E o perispírito forma o corpo físico, porque para ingressar em nossa dimensão vibratória, constituída de matéria densa, é necessária a formação de um corpo físico desta dimensão. E o corpo físico obedece o comando do espírito. Quando o espírito desencarna e volta para o mundo espiritual, o perispírito agrega elementos da esfera onde ele vai habitar. Tudo isso sob os comandos da ordem, do espírito e da mente. E acoplado tanto ao corpo perispiritual como ao corpo físico, existe o duplo etérico, que não é em si um veículo de manifestação do espírito, mas é um corpo formado pelas energias vitais para dar vida ao corpo físico. São indispensáveis à vida orgânica. No desencarne, se o espírito vai ficar nas esferas mais densas, ele pega um pouco do duplo etérico para o corpo espiritual, que é o perispírito, porque isso vai trazer um pouco de equilíbrio fisiológico para o corpo espiritual, que ainda é muito densificado. Quando a gente estuda Kardec, dentro do tema perispírito está duplo etérico, corpo mental e próprio perispírito. Mas quem trouxe para nós essa denominação duplo etérico e corpo mental foi André Luiz. No estudo de hoje, nós também vamos ver que, como nós sabemos, o espírito não morre, né? O que morre é o corpo físico, a matéria, nós continuamos vivos. E o corpo sempre é o veículo de manifestação da consciência do espírito. Então, quando nós desencarnamos, nós mudamos de dimensão vibratória e de veículo de manifestação do espírito. Como nós vimos, o nosso corpo mental o nosso corpo material passa a ser o perispírito. Mas nós continuamos a ser quem somos. Permanecemos com a mesma natureza íntima, com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Encarnados ou desencarnados, todos os nossos hábitos mentais, os pensamentos que alimentamos, todas as nossas condutas geram a nossa atmosfera psíquica. E a nossa atmosfera psíquica demonstra o padrão vibratório, a nossa realidade espiritual. Então, é o nosso dia a dia que fixa o nosso padrão vibratório e a nossa sintonia. Isso não muda após a morte. E nós vamos para a esfera fim, para a região da esfera fim, e estaremos em sintonia com determinados espíritos que nos são afim. Mas é o nosso espírito que dirige a nossa mente. Como foi dito, ela é uma ferramenta do espírito. Então, somos nós que decidimos se a nossa mente vai trafegar em vibrações positivas ou negativas. Nós escolhemos se vamos estabelecer hábitos mentais saudáveis ou se vamos nos entregar aos vícios. E nós estabelecemos isso com o uso da nossa vontade, utilizando a nossa mente. Podemos até receber influências externas, mas nós temos o poder de escolher porque o poder está com o espírito.
O espírito decide o que ele vai pensar, o que ele vai alimentar, o que ele vai rejeitar, onde ele vai colocar a mente dele. Se a gente não assumir esse controle e não prestar atenção naquilo que a gente pensa, a gente vai se tornar um barco à deriva e vai desenvolver uma atmosfera psíquica muito densa. Uma simples conversa no WhatsApp, vícios, hábitos infelizes, tudo isso faz com que tenhamos pensamentos densos. Por isso é que é importante a reforma íntima, alterar os hábitos, as condutas e as estruturas mentais aqui enquanto encarnados, porque isso definirá a nossa realidade espiritual e a sintonia com determinada região do mundo espiritual. Ao longo da vida inteira, aliás, nós já visitamos o mundo espiritual nessa sintonia que criamos e vamos fazendo amizades com determinados espíritos. Nós falamos isso na semana passada. Quando nós desencarnamos, entraremos em sintonia com esses locais e esses espíritos. É uma decorrência lógica disso. E se mesmo precisando expurgar esses fluidos densos da vida física numa região densa do mundo espiritual, as pessoas que têm méritos contam com socorro espiritual, são recebidas em hospitais e instituições. Por isso é muito importante fazer essa mudança de hábitos. Nós não vamos conseguir virar santo de um dia para o outro, mas nós temos que ter consciência dos nossos defeitos para ir mudando aos poucos. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 1 do livro Nosso Lar, chamado Nas Zonas Inferiores, e tudo que foi colocado aqui vai nos ajudar a entender melhor como André Luiz despertou no umbral. André Luiz despertou no mundo espiritual sem noção de espaço e nem de tempo, numa situação que o livro dos Espíritos chama de perturbação após a morte. Nós sabemos que a perturbação após a morte pode durar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, meses ou muitos anos, dependendo do grau evolutivo do espírito, da maneira que ele viveu na Terra, mas ele sempre passa por uma perturbação. Por quê? Porque ele precisa se adaptar ao corpo espiritual, que é o perispírito sem o corpo físico, e se adaptar também a um espaço-tempo diferente daqui do plano físico. E aí ele começa a rememorar a vida que teve e assume uma consciência mais ampliada. Se o espírito é muito ou pouco apegado à vida material que ele tinha aqui, ou se ele tinha um grau de espiritualidade mais ou menos sutil, ou se ele praticou ou não a bondade, o amor, a caridade, o tipo de morte que ele teve, se foi um acidente, um suicídio, uma doença, tudo isso afeta essa transição. E André Luiz estava despreparado para aquele momento. Ele não tinha nenhum conhecimento religioso, ele nem sabia o que era mundo espiritual. Sabia que tinha desencarnado, porque o espírito frequentemente assiste o seu enterro. Então ele teve uma percepção da morte do corpo físico, mas ele não entendia porque ele ainda estava respirando. E a gente pode perceber que ele despertou numa região infeliz do umbral denso. Lembra que a gente falou aqui a semana passada? Que é a segunda esfera, após a esfera espiritual que está ligada com a crosta terrestre, das três umbralinas, né, das três esferas umbralinas, que são mais sutis que a Terra, essa que André Luiz estava é a mais densa. E o umbral denso é um lugar muito atrasado, povoado de espíritos materialistas, que alimentam sentimentos muito negativos. Então André Luiz estava ali por sintonia, porque ele tinha um pensamento materialista. Ele viveu uma vida física pouco espiritualizada, desregrada, viveu apenas para dormir, comer, respirar, trabalhar, se divertir apenas. E com a morte do corpo físico, é claro, a vida material que ele levava também acabou e ele se sentiu confuso. Um joguete de forças irresistíveis do umbral nas palavras dele, porque ele estabeleceu sintonia com as inteligências cruéis que dominam essas regiões densas do mundo espiritual. E também entrou em sintonia com aquele ambiente,
Quando nós estamos no corpo, o corpo absorve os nossos pensamentos. Tanto que os nossos pensamentos desequilibrados acabam virando doença, né? As gastrites, as ansiedades e tudo mais. Mas quando nós estamos no mundo espiritual, não temos mais o corpo físico para ficar absorvendo a matéria mental, então o que nós pensamos impacta o ambiente. E o ambiente nos impacta. E no umbral, os espíritos que estão lá têm pensamentos de desespero, de medo, de maldade, de angústia. Aí, esse estado de espírito gera aquele ambiente exterior que é o umbral, e o ambiente exterior realimenta esse estado de desespero do espírito. Então, esse ambiente pesado, escuro, amedrontador do umbral que André Luiz descreve, é a matéria mental densa de quem está lá. E aí ele passou a ser influenciado por tudo isso, ouvindo gemidos, vendo pessoas deformadas, com formas animalescas. Por que pessoas deformadas? Porque, como nós vimos, o corpo espiritual é formado por uma matéria diferente, com outras características. Ela é mais porosa, mais plástica, moldável pelo campo mental. E isso faz com que ela responda diretamente à mente do espírito, sendo mais influenciável pelo pensamento. Então, espíritos amedrontados com a mente em desequilíbrio acabam deformando o corpo espiritual, que pode assumir aparências desagradáveis por projeção do seu campo mental doentio. O pensamento tem força para tudo isso. E nessas comunidades de espíritos desesperados, também tem lá os espíritos que já chegam no mundo espiritual com o perispírito deformado, porque eles foram muito cruéis aqui, praticaram muita maldade. E André Luiz estava numa depressão profunda, a ponto de não querer existir. Ele preferia não ter consciência do que está vivendo aquele tormento. Mas não tem como o espírito morrer, não é verdade? Há espíritos que ficam tanto tempo nessa fixação mental, pensando em não querer existir, que eles chegam a perder o corpo espiritual e assumem a expressão corporal de ovoides, porque eles ficam envoltos apenas pela projeção do corpo mental, que tem um formato ovalado. E André Luiz estava tão apavorado com tudo isso que ele não conseguia raciocinar. Porque se ele parasse, entrasse num estado de concentração, de serenidade, de controle emocional, de oração, ele iria perceber o que estava acontecendo e iria conseguir resgatar a sua condição de espírito. Mas ele não tinha desenvolvido seus potenciais espirituais para superar aquela situação. Então ele permaneceu ali o tempo todo, buscando sentido no ambiente, sempre olhando para fora, mas nunca para dentro de si. E diante daquele sofrimento, fugindo com medo, vendo grupos violentos de espírito, criaturas enlouquecidas, ele começou a relembrar da vida física que ele teve. E ele viu que não tinha dado importância nenhuma à religião. E reconheceu que teve uma vida de muitas vantagens materiais e privilégios, mas pouco ajudou o próximo. De outro lado, ele também ponderou que ele não tinha sido um criminoso. A gente sabe que se ele tivesse sido um criminoso, se ele tivesse praticado o mal, ele não estaria ali. Ele estaria nas esferas inferiores, que são piores do umbral denso, que eu mostrei aqui semana passada também. Mas ele estava ali porque teve uma vida física muito materialista. Então, ao desencarnar, ele foi viver numa esfera espiritual atrasada e materialista. E ao escolher esse tipo de vida desregrada, ele passou toda a sua estadia no plano físico emitindo vibrações densas. A sua mente estava programada para isso. E esse condicionamento mental não muda com o desencarne, como eu falei lá no começo. E aí ele começou a perceber que poderia ter aproveitado mais, que poderia ter angariado mais recursos para o seu espírito, ao invés de se limitar apenas aos aspectos materiais da sua existência. Então,
ele concluiu as suas divagações dizendo que não adestrou órgãos para a vida nova. O que seria adestrar os órgãos espirituais? É o uso consciente da vontade. Nós não podemos ser um trem desgovernado, cedendo a todos os pensamentos, a todas as influências que nós recebemos. Nós precisamos descartar os pensamentos que não são bons. Precisamos querer deixar os hábitos inferiores e adotar hábitos saudáveis, fazer a reforma íntima, praticar a caridade, dedicar tempo para o estudo. Se nós não fizermos isso, nós não vamos adestrar nossa mente, o poder psíquico do espírito. Nós não vamos respeitar a nossa essência espiritual. E aí ele nos deixa uma mensagem. Ó amigos da terra, quanto de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então aqui nós percebemos que o tempo que o André Luiz passou no umbral serviu para ele depurar as energias negativas. Aos poucos, o materialismo que ele carregava foi se dissipando, mas foram 8 anos nessa situação de desequilíbrio, até que ele começasse a abrir sua mente para a real existência de Deus, para a real existência do Espírito. De forma que, como nós vamos ver nos próximos capítulos, ele pudesse receber o tratamento adequado em nosso lar. E ele deixa um recado para nós encarnados, né? Nos preparar para a vida maior enquanto estamos no plano terrestre. É a reforma íntima que a doutrina espírita tanto ensina. Então, é importante desde já ir treinando o controle das nossas emoções, ir aprendendo a tranquilizar os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa ansiedade, ir aprendendo a entrar em contato com as energias do bem, com a espiritualidade, e também ir entrando num processo de higiene mental, né? Ir eliminando mágoas, ressentimentos, ódios do coração. Tudo isso fortalece o espírito, fortalece a nossa vida interior. Se nós estivermos respeitando a nossa essência espiritual, seja no momento de dificuldade aqui no plano físico ou em nosso desencarne, os amigos espirituais virão nos socorrer de uma forma especial. E nós não vamos passar o que André Luiz passou. Nós não devemos fazer o bem buscando isso, mas é uma decorrência lógica. E nós vamos encerrar o estudo de hoje com uma dica de Emmanuel que está no prefácio de Nosso Lar. André Luiz vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro da alma. Eu agradeço a atenção de todos. Quem teve alguma dúvida, lá nas nossas redes sociais tem a palestra da semana passada, que é uma introdução a esse estudo. O estudo de hoje também em breve vai estar lá. Pode rever, ouvir de novo. Se tiver alguma dúvida, procura a gente, tá? Eu agradeço muito. Espero vocês na próxima terça-feira para dar início ao estudo do capítulo 2, que tem o título de Clarencio, né? Pelo nome, já traz uma ideia para nós de claridade e de que as coisas vão começar a melhorar para André Luiz. Então, até lá. Muito obrigada. Vamos para a segunda parte. E aí nós vamos ver no livro E a Vida Continua. O Fantini e a Evelina. Ela era católica e ele era espírita. E os dois foram internados no mesmo hospital com o mesmo problema, fizeram a mesma cirurgia e desencarnaram os dois com o mesmo problema. Só que antes, quando eles estavam se preparando para a cirurgia, ela falou para ele que ela era católica, tudo, e falou para ele se ele tinha medo de morrer. Ele falou, eu não tenho medo de morrer. Ela falou, mas por que você está apreensivo? Você está com medo de morrer e não encontrar nada do outro lado? Ele falou, não, pelo contrário, eu estou com medo de encontrar. Porque isso é problema.
Que Deus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, gente, pela presença.